desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão, pois que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Disse-lhe Jesus, pois Jesus disse: não precisa retirar-se, dai vós mesmo que comer. E ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então lhe disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e disse às multidões, e desse às multidões. Glória a Deus. Todos comeram e se fartaram. E os 2 pedaços que sobejaram ou sobraram, recolher 12 cestos. Amém. Alimentaram a todos, inclusive as mulheres e as crianças que não estavam contados na multidão, que eu não entendia muito bem, mas que quando se vai estudar a gente entende porque não estavam incluídos, porém comeram também. Glória a Deus. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Que fé é essa? Quem poderia imaginar? Quem é esse Jesus que faz esse tipo de multiplicação, de ação ao nosso favor? E quem somos nós que duvidamos muitas vezes desse poder? Precisamos adotar essa fé para nós, porque nos sentimos tão incapazes. Senhor, despede esse povo, porque eles vão desmaiar. São 3 dias de ministrações. E eu me perguntava por que Jesus estava com esse pessoal 3 dias sem comer. Mas sabe o que aconteceu ali? Era tempo de João Batista. Em seguida chega Jesus. E quando Jesus chega, João Batista já estava na labuta. Ele estava já na luta. Porque ele tinha ido abrir o caminho para Jesus passar. Aleluia. Então começa a se fazer uma confusão. Quem era mais, Jesus ou João Batista, que chegou primeiro e já fazia aquele tipo de obra? Ele só não conseguia ver a força e o poder que tinha em Jesus. O de João Batista já não era o mesmo. Mas alguns que andavam com João Batista questionavam. Ele chegou primeiro. Glória a Deus. João Batista, quem é mais? É Jesus ou é João? E João tinha poder. E era temido, inclusive do rei da época. Porque ele batia de frente com Herodes.
E justamente por bater de frente pelas coisas erradas que via e pelo não conserto que o povo não queria, então João batia muito forte, porque havia festa, havia bebedices, havia prostituição e era uma carnificina só. Quando se embriagava de vinho, 2, 3 dias, 8 dias de carnalidade, inclusive caía-se lá todos quanto participavam da festividade. Era uma prostituição só, eu diria assim. Homem com homem, mulher com mulher, ninguém sabia mais quem era quem. Dormiam lá à vontade pelos chãos, onde pudesse cair, caía. E João Batista, vendo aquilo dali, conhecendo o poder de Deus e o conhecimento nas coisas de Deus, ele batia de frente com Herodes. E uma das coisas que João Batista queria conserto é que Herodes ultrapassava todos os limites, inclusive a possuir a esposa do seu irmão. E isso João não admitia. E por causa disso ele foi decapitado. Porque o homem e a mulher de Deus, quando se posiciona, nem se preocupe. Porque os opositores, eles vão lhe contra-atacar. Agora acredite, não precisa se fazer muita coisa não. Porque Deus está no controle de todas essas coisas. Mas foi permissão de Deus que João fosse decapitado? Foi. Porque estava escrito. A história tem que dar continuidade. E Jesus, quando ouviu falar que João Batista tinha sido morto, Jesus retirou-se. E essa multidão acompanhou. Mas acompanhou por quê? Porque estavam entristecidos. Os seguidores de João e mais o restante da multidão estavam todos devastados de dor pela morte de João Batista. Acompanharam Jesus mesmo sem que ele soubesse. Jesus sai de fininho, entra no barco e tira para o outro lado. A Bíblia diz, mas a multidão acompanhou por terra. E Jesus se retirou justamente para falar com o Pai, receber instruções. Normalmente ele saía para o deserto, ele ia para os montes, aonde ele pudesse receber instruções do Pai. E agora, meu Pai? O que devo fazer? Porque ele poderia ter sido próximo, e foi. Só que com ordem da essência. Ninguém pegou Jesus da mesma maneira que foi feito com João. Ele conseguiu, e mesmo assim, João Batista vem a ser decapitado, e Herodes via, quando olhava para Jesus, ele via João. E isso ele tremia de medo. E assim foi, as lutas continuaram para tirar a vida do nosso Jesus. Só que não era tempo para isso. Na verdade, o verdadeiro motivo da pressa de Jesus para chegar ao barco, o intuito era para proclamar o reino. Por quê? Porque a história tinha que dar continuidade. O nome do Senhor tinha que ser glorificado. E a pressa dele para sair dali, para não ser alcançado
e que as coisas de Deus pudessem dar continuidade, era necessário a pressa de Jesus, deixando a multidão, deixando até os discípulos. Quando os discípulos percebem que Jesus não estava mais lá, pegaram o segundo barco e rumaram também para outra margem. E o que acontece? João Batista era um representante de uma ameaça a Herodes, como já falei aqui. Por isso que tentaram fazer a mesma coisa com Jesus. Esse foi um dos motivos que Jesus não se envolvia com política. Vocês sabiam disso? Porque tanto o rei como as autoridades da época achavam que Jesus era um rei, mas um rei terreno. Um rei que vinha interferir na política deles. Um rei que vinha para mudar a história deles. Um rei que vinha para poder tirar aquelas orgias deles. Mas ao contrário de tudo isso, Jesus se apresenta como o Salvador, como o médico dos médicos, como o advogado que intercedia como ninguém, como o rei que um dia seria exaltado. Esse era o Jesus que apresentava. Ele não se envolveu com política, porque se ele tivesse se envolvido, Jesus tinha sido morto antes do tempo. E quando ele percebia que essas coisas poderiam lhe alcançar, Jesus se retirava. Isso é sabedoria. Isso é Deus, isso é instruções do Senhor para conosco. Tudo que eu posso dizer é que aqueles que lhe acompanharam cheios de esperança, porque estavam devastados de tristeza, dor, e muitos deles até com raiva, decepcionados pelo que foi feito com o seu líder. Mas agora nós precisávamos de outro líder. E eles achavam que Jesus ia se envolver na política. Porque só vencia Herodes e os seus se Jesus tivesse levantado como uma autoridade política. Mas não era bem assim. Então aquele povo andava atrás dele para ouvir o que ele tinha a dizer e sondar. A maioria não seguia Jesus por sabendo quem Jesus era. Achava que ele poderia mudar as questões espirituais locais. E é por isso que muitas vezes eles dizem: não é isso que posso oferecer. Não é isso que eu posso oferecer. Eu vim para oferecer vida eterna. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu vim para mudar a história de vocês. Eu vim para mudar o quadro da coisa. Era mais ou menos o que Jesus passava para nós. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o intuito dele, e ele falou, é o único evangelho que fala sobre esse assunto especificamente, o porquê que Jesus saiu dali com tanta pressa. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 14 e 15. Vamos ler? Aleluia. Se o Evangelho de Marcos
e Mateus tivesse escrito e não o de João, a gente não ia poder tirar essas conclusões, porque só nele encontramos essa explicação. E diz assim: vendo, pois, os homens um sinal que Jesus fizera, disseram: este é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem o reino, retirando-se novamente sozinho para o monte. Então, o intuito de Jesus foi vir para que fizesse com que o reino de Deus crescesse, aumentasse para a glória de Deus, porque as almas do Senhor têm que ser ganha. Alguém vai ter que fazer essa obra, que seja eu e você, porque os únicos beneficiados nisso somos nós. A palavra diz que ele se retirou para que desse um esquecimento nos seus inimigos, porque ele precisava dar um testemunho final na Galileia, na Judeia e em Jerusalém. Era estratégia. Eu me retiro, quando eles esquecerem, eu volto. E aqui eu ainda tenho algo a fazer antes de voltar para o meu pai. Então ele voltava por todas as 3 cidades, refazendo o trabalho qual ele já tinha iniciado. Vamos concluir, porque era um testemunho final. Era um testemunho final. Amém? Porque as coisas do Senhor têm que se cumprir. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Aleluias. Capítulo 8, versículo 10. Diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu acho que não seria preciso pedir para você aplaudir o Senhor, não. Vão vivendo aí Jesus. No mesmo capítulo ainda, versículo de número 13, diz 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Aleluia. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Entenda a importância de estarmos firmados na fé. É aquela questão: não olha para a direita, nem olha para a esquerda, porque o Senhor Deus é quem te guia, é quem está no controle, é quem dá a direção, é quem te protege todos os dias de todo mal. Aleluia. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dando
continuidade aqui no texto, diz assim: e logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Enquanto ele despedia, eu voltei para o texto, tá? 14. 14:22. E, despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E vendo os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, tem aqui. E clamaram: afasta, é um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desce do barco, andando sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pouca fé, de pequena fé, por que duvidas? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O texto diz que Jesus mais uma vez se retirou para orar. E vocês entenderam que Jesus passou a noite orando sozinho? Os discípulos estavam afastados e ele foi sozinho. Mas pela madrugada, na quarta vigília, Jesus parou de orar. E agora é hora de agir. Aleluia. O texto disse que ele veio onde que estavam os discípulos e eles estavam com medo, aterrorizados, atemorizados, medrosos. Mas vem Jesus andando sobre as águas. E sempre tem um ousado no meio do povo, não é assim? Sempre tem um ousado, uma ousada. Diz assim: Jesus, se é tu mesmo, pede que eu vá até aí. Ele não partiu correndo para enfrentar Jesus, porque ele era ousado, mas não era atrevido. Todo atrevido, ele paga prenda. Todo atrevido que sobe antes da hora, ou pede para descer do barco antes da hora, ele vai submergir. Quando Jesus vem sobre as águas pela madrugada, eu consigo ver as suas pisadas e movimentos. E ele diz: se é tu, meu Senhor, me leva até a ti.
Ele disse, então venha. Eu consigo. Eu fico encantada com essa ação, esse texto. Dá vontade de andar. A minha mente faz como se eu estivesse vivendo essa ação desse texto. E ele disse, vem. E ele vai com toda a fé, porque ele olhou para Jesus. Jesus andando e dizendo, venha. Aleluia. E ele chegou ao alcance de Jesus. Porque diz que quando ele olhou o vento, entrou o medo. Escute, amados. Tudo aquilo que você fizer com medo vai lhe prejudicar. Vai entrar no seu negócio. Vai prejudicar a sua venda. Vai prejudicar a sua compra. O dinheiro não vai dar, vai faltar. Vai entrar alguém para poder dar uma palavra negativa para que você possa ficar atemorizado. Por isso a necessidade de termos fé, porque além da palavra liberada, Ele também vai liberar o que você precisar. Eu tenho um testemunho disso. Eu lembro que eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. E eu estava cansada de tanta mudança. Eu já não tinha mais móveis, meus móveis estavam tudo destruídos. E eu morei numa casa, que essa casa minava demônio por todas as paredes dessa casa. Lá conseguíamos ver as coisas andando, as coisas batendo e coisas quebrando. E do nada, eu sabia que era demoníaco aquilo. Eu disse, Senhor, não quero mais ficar nesse lugar. Eu não quero mais ficar. Me tira daqui, porque ao contrário eu vou me enlouquecer. Me tira daqui. E eu era recém-convertida na época. Aí uma tarde, eu chorando, eu estava vivendo um período terrível. Meu esposo ficou perturbado, eu internei ele na clínica de repouso. Meu filho era pequeno, eu olhava para ele estava sendo perturbado todas as noites. E eu entrei em pânico. Aí vivia chorando, depressiva, chorando. Eu falei, meu Senhor, me tira dessa vida. Eu não tenho nada, eu só tenho a Ti. Aí quando isso foi pela manhã, foi à tardinha, no dia seguinte pela manhã, a minha irmã me ligou e disse, olha, tem uma casinha aqui que está por terminar, mas ela dava para você. Eu falei, diga à mulher lá que eu quero essa casa. E agora? Que não tinha dinheiro de nada. Eu não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar uma casa. Aí vim olhar a casa, eu falei, eu vou comprar. Falei para a mulher, a casa é minha, eu vou comprar. Aí quando cheguei em casa, eu sentei no mesmo lugar que eu tinha chorado no dia anterior. Aí disse, agora, Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar a casa, eu já fiz o negócio. Deixa que eu tinha um carro seminovo e não lembrava do carro, gente. Meu esposo tinha me presenteado com um carro. Como ele estava internado, eu não sabia dirigir, o carro tinha sido guardado em outra garagem, eu tinha esquecido do carro. Aí ele disse, tu tens um carro? Eu falei, é mesmo? Tenho. Aí corri na mulher, peguei uma moto e falei, eu vou dar meu carro na casa, aceita ou não aceita? Ela disse, eu aceito, a senhora dá dá R$1.000. Aí dá uma torna, como diz Damião ali. E eu disse, mas vamos fazer o seguinte, a senhora sai amanhã da casa e domingo eu tô nela. Ela falou, tá feito. Eu falei, tá feito, a casa tá até hoje lá.
Tá velhinha para ser reformada e tal, mas isso é fé. Isso é fé. Glória a Deus. Porque em momento nenhum eu disse, não, eu não quero, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu quero a casa é minha. Glória a Deus. Qualquer coisa que eu for fazer hoje, com dinheiro ou sem dinheiro, eu faço. Eu faço. Agora eu não gosto é que ninguém me atrapalhe, porque se eu for fazer e você der uma palavra negativa no meu ouvido, ou eu isolo você, ou a coisa não vai dar certo. A fé é minha. Eu preciso exercer, você precisa exercer a sua. Então, se você tem projeto, use essa fé. Aleluia! Glória a Deus. Aumenta, Senhor, a fé do nosso povo em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! Nós somos movidos à fé. A dúvida não pode tirar o seu melhor. Comece a exercer isso que está dentro de você. Não está fora, não está dentro. E se assim for, ninguém pode lhe deter. Ninguém pode lhe deter. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, aleluias, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Santo Deus, poderoso tu és. Aumenta a nossa fé, Senhor. Capítulo 8, versículo de número 48. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A gente espera sempre uma reação a mais de quem está ouvindo, né? A tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém. Não só curou, mas também salvou. Glória a Deus. Aleluia. O que podemos dizer? Que o seu sucesso está em você. Amém. Aleluia. Porque o projeto que Deus deu foi a você. Glória a Deus. Amém. O que dizer da mulher do fluxo de sangue? Ela venceu pela fé. Aleluia. O que dizer de Bartimeu? O que dizer de Bartimeu? O que dizer do centurião? E o que dizer de homens e mulheres de Deus que não deixaram ser impedidos de andar pela fé que tem em Jesus? Fé nasce no coração. Se você impede Jesus entrar de alguma maneira, vai ser difícil de exercer essa fé.
Mas libere todas as outras coisas, porque vai vir um período no qual você vai precisar dessa fé. Você vai precisar colocar Jesus na frente. Você vai precisar andar sobre as águas. Não foi porque a história foi escrita no passado que hoje ela não esteja acontecendo a mesma coisa. Eu costumo dizer que depois que eu abri essa igreja, se eu não exercesse minha fé, eu já tinha morrido há muito tempo. Pelos contra-ataques, pelas necessidades que passei, pelas coisas que nem tudo pode ser dito, mas pode ser vivido. Porque a nossa melhor pregação é com a nossa vivência. Que Deus aumente a nossa fé. E que esse Espírito seja alegre com você todos os dias pelas suas ações. Porque para isso precisamos ser bons. Não fique só com você. Não guarde seus talentos. Use ele na obra. Não negue o seu ministério. Ame as vidas como Jesus amou. E você vai ver, quando você olhar para trás, que história linda foi escrita sobre você, que você nem escreveu, mas alguém viu e um dia ela aparece. Um dia ela vai aparecer. Não dê ouvido a quem adoeceu. Não esteja sendo impedido com aquele que não está querendo andar. Se você puder ajudar, amém. Se você não puder ajudar, deixe que outra pessoa ajude. Mas não deixe ninguém lhe impedir de andar. Porque Jesus vem sobre as águas. Jesus vem de barco. Jesus vem de trem. Jesus vem do que ele quiser, mas ele vem lhe socorrer. Oh, da baceira, manasce. Aleluia! Aleluia! Nada impede o andar de Jesus. Nada impede ele chegar até você. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé.